Continuando o desenvolvimento da nossa aplicação, o próximo passo nós vamos implementar alguns métodos auxiliares. Bom, esses métodos são os métodos limpa-campos e o método para exibir uma mensagem. Por exemplo, se eu clicar aqui no botão cancelar, o que vai acontecer? Eu vou desmarcar a minha seleção na tabela e vou limpar os campos nome e idade. Olha lá. Como eu vou fazer isso várias vezes, nada melhor do que criar um método para isso. E também, cada operação que eu executar no banco, que eu executar na aplicação, melhor dizendo, eu vou ter o feedback da aplicação através de uma mensagem de texto. Então, nada melhor do que definir um método para exibir a mensagem. Então, o que nós fazemos aqui? Eu criei o método limpa-campos, que o que ele faz? Ele vai definir o valor da variável idref como 0. Por quê? Porque se eu preencher alguma coisa aqui e clicar no gravar, a operação agora é de inserção, porque eu não tenho nada selecionado. Se eu selecionei e clicar no botão gravar, a operação agora é alteração, porque o idref possui o número do ID que está na linha selecionada. Defino o texto do meu componente nome e idade para vazio. Então, componente txt nome, ponto, set text, ou seja, qual é o texto desse componente? Vazio, em branco. O mesmo vale para o componente da idade. E o método clear selection do meu componente de tabela vai limpar a seleção, ou seja, eu não tenho nenhum registro selecionado. O outro método auxiliar que eu criei foi o método exibe mensagem, e esse método espera receber como parâmetro a mensagem que você quer exibir para o usuário. O comando que faz essa caixa de mensagem, ela é a classe jOptionPane.showMessageDialog. Então é essa caixa de mensagem. Essa caixa é uma das caixas mais simples que tem no Java. Os parâmetros é null e a mensagem que você quer exibir. Não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui não, porque senão começa a ficar muita informação. Mas a gente pode definir o ícone da mensagem, pode definir um monte de coisa. Por enquanto nós vamos deixar só assim mesmo. Então, um método que exibe uma caixa de diálogo com a mensagem, com o texto que você quer exibir para o usuário. E o outro método para limpar os campos. Então, agora nós vamos começar a definir as funções, os eventos para os botões. Então, o primeiro botão que eu quero trabalhar é o botão gravar. Esse botão aqui, ele serve tanto para a operação insert quanto para a operação update. O botão gravar vai chamar o método gravar registro. Então, basta você dar 2 cliques lá no botão gravar. Deixa eu vir aqui, para mostrar para você. Nós temos aí o botão gravar, basta você dar 2 cliques nele que você vai criar um evento para esse botão. O que o botão vai fazer? Ele vai chamar o método gravar, vai limpar os campos do seu formulário e pedir para atualizar a tabela. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a ordem do slide aqui, Pronto. O botão gravar, quando você der 2 cliques nele, nós vamos chamar o método
gravar registro, vamos limpar os campos nome e idade e também vamos atualizar a tabela. Isso vai permitir que o registro recém-adicionado do banco de dados também apareça aqui na sua tabela. Próximo passo, desenvolver aí o método grava registro. O método grava registro como nós estamos trabalhando com modelo, com padrão de projeto DAO, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão gravar, eu vou instanciar um novo objeto da classe usuário e para este usuário eu vou definir o nome e a idade. Porém, o nome e a idade é o que o usuário digitou nos campos nome e idade. Então, o método setNome do objeto usuário vai conter o texto que o usuário digitou no campo txtNome. Como que eu faço isso? Componente txtNome.getText. Método getText obtém o texto que o usuário digitou aqui no campo nome. O mesmo vale para a idade. Componente txtIdade.getText obtém o texto que o usuário digitou aqui. Porém, o atributo idade do meu objeto usuário é o tipo de dado inteiro. Com isso, o método setIdade espera receber um parâmetro inteiro. E quando eu obtenho o valor da idade utilizando o método getText, esse dado vem como uma string. O que eu preciso fazer? Converter essa string, que é um número, para um tipo de dado inteiro. Então eu vou fazer o quê? É o método integer.parseInt de um número inteiro, porém ele está em formato string. Qual é esse número? É o campo, é o texto que está lá no campo idade, que foi digitado aqui. Então, com isso, eu defino as propriedades nome e idade desse objeto que eu quero gravar no banco de dados. Repara que eu não estou falando se eu quero incluir ou alterar. Eu quero gravar no banco. Quem vai definir se o que eu quero fazer é uma nova inserção ou uma alteração é o meu IDref. Como que eu padronizei? Quando o IDref for igual a 0, significa que eu quero incluir, né? Inclui. Significa que eu quero adicionar um registro no banco, um novo registro no banco de dados. Então, ID 0 inclui um novo registro no banco de dados. Feito isso, determinado isso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu objeto DAO inserir, através do método insert, esse objeto usuário, que foi definido aqui no método gravaRegistro, no banco de dados. Então, esse método aqui já está pronto lá na sua classe DAO. Ele grava o registro do banco de dados e eu estou chamando o método exibeMensagem, passando como parâmetro a mensagem registro inserido com sucesso. Se o IDref não for igual a 0, significa que eu quero fazer uma alteração no registro. Ou seja, eu selecionei uma linha aqui na minha tabela. Ó. Quando eu seleciono uma linha, eu obtenho o valor do meu ID. Esse ID é atribuído ao IDref. Então, nesse caso aqui, que é 7, o IDref não é igual a 0, o IDref é igual a 7. Feito isso, neste objeto usuário, que eu já tenho o nome e a idade, eu vou definir também, então, vou setar o ID. O ID dele é o que está na variável IDref. E isso significa que quando eu gravar, a operação que eu quero fazer é uma atualização.
Então nós vamos utilizar da classe DAO o método update, passando o usuário que eu quero alterar como parâmetro para o método. Esse método altera o registro lá no banco de dados com base na chave primária, por isso que eu precisei também definir o ID desse objeto. E por último, eu vou exibir a mensagem registro alterado com sucesso. Então vamos fazer o teste. Eu não tenho nada selecionado, isso significa que o meu ID-ref é igual a 0. Então, teste de inclusão. Idade, 50. Ao clicar no botão gravar, o registro é inserido no banco de dados. Clicando em OK, eu vou limpar os campos e atualizar a tabela. Então, clicando em OK, eu vou limpar os campos e atualizar a tabela de tal forma que teste inclusão passa a ser exibido aqui na minha tabela também, porque ele já está no banco de dados. Se eu selecionar um registro, o meu ID-ref agora não é mais 0, nesse exemplo aqui ele é 15. Então significa que eu quero alterar um registro. Então eu vou colocar aqui, ó, teste inclusão, traço, alteração. Melhor, vou deixar só teste alteração. E no lugar de 50 eu vou pôr 100. Vou clicar no mesmo botão gravar e a mensagem que eu recebo é que o registro foi alterado com sucesso. Clicando no botão OK, eu vou chamar em seguida os métodos limpar campos e atualiza a tabela. Feito isso, eu tenho os campos em branco. Teste inclusão foi alterado para teste alteração e o número 50 foi alterado para o número 100. Então, com isso, eu concluo o método gravar registro, independente se é uma inclusão ou alteração de registros, e também concluo a associação do evento gravar no botão gravar, que é o fato de eu chamar o método gravar registro, limpar os campos e atualizar a tabela. Esse procedimento, ó, é o que eu chamei aqui no início da aula de dinâmica da aplicação. O que vai acontecer quando eu clicar no botão gravar? Essa é a dinâmica. O que vai acontecer é que eu vou gravar o registro, independente se é inclusão ou alteração, vou limpar os campos e vou atualizar a tabela. Com isso, nós concluímos o botão gravar. O que eu quero que você faça? Teste o seu botão. Vê se você consegue, ao clicar no botão gravar, inserir um registro no banco de dados. Além disso, após a inserção, você precisa limpar os campos e atualizar a sua tabela. Faça o teste e, se for necessário, reveja essa aula. Um abraço a todos e bom trabalho!